tarde, gente amiga. O programa Vivi na TV chegando para você hoje. Programa inédito, né? Ontem tivemos uma reprise devido a toda essa questão de horário, mudança 15 minutos mais, 10 minutos menos. Mas tá aí, hoje programa completo para você. Que vendaval que tivemos ontem, hein? Nossa, gente, foi um vendaval que deixou 80 mil sem luz só aqui no Rio Grande do Sul. E a cidade mais afetada foi Novo Hamburgo. Pois é, gente, o pessoal está sofrendo com a falta de luz, o que essa concessionária tem que corrigir rapidamente. No entanto, alegria de uns, aliás, tristeza de uns, alegria de outros, né? Para quem estava na Orla do Guaíba, ali onde fica pertinho da casa de Ançã, o pessoal do kitesurf fez suas aulas com maior tranquilidade, o que está sendo bastante interessante para quem está aprendendo esse esporte. E o pessoal começou a explorar as atividades náuticas aqui na cidade de Porto Alegre, coisa que não era muito explorada. Agora, realmente, a área da AES Sul, né, essa concessionária, que é de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, deixou 14 mil consumidores sem energia. Como é uma concessionária, na verdade, nós pagamos por isso, né? Então, devemos ter rapidamente respostas. Boa tarde, Pai Mário. Boa tarde, Viviane. Boa tarde, nossas queridas amigas. Como é que se passamos de ontem para hoje, com essa ventania toda? Pois é, a mamãe está reinando. Complicado, como eu digo, né? Sabe que o complicado já virou meu jargão, né? Complicado sim, né? Tudo é complicado. Tudo é complicado para mim. Mas sempre de bem com a vida. O pessoal também destacou esses ventos aqui na parte sul, né? Pelotas, Chuí e Jaguarão também tiveram ventos de mais de 80 quilômetros. Bagé e 72 quilômetros em Dom Pedrito. Quer dizer, ela reinou, em Ançã reinou com seus ventos em todo o Rio Grande do Sul. Ventos de finados. O vento de finados. Ventos de finados, né? Mas combina, né? Em Ançã, além de ser dona dos ventos, é que reina sobre os eguns. Que, para o leigo que está nos assistindo, são os espíritos e ela que comanda. Agora, quem estava em Porto Alegre também não teve escova, não teve cabelo que resistiu aos ventos de mãe em Ançã. Mas também ela vem como uma limpeza, né? Não deixa nada no lugar, além de poder trazer muita força às pessoas que estão aí querendo modificações na sua vida. Pai Mário, você que já está aí posicionado. Ok. Preparado. Sim. Atividades que teremos na casa de Ançã ainda esta semana em relação ao finados. Ainda essa semana, em relação aos finados, nós temos ainda a limpeza de finados e a segurança de finados, ok? Nós estamos fazendo não preços promocionais, mas nós demos uma melhoradinha nos preços aí. Então, vocês podem ir lá ligar com a Cleo 3084-3434 e agendar, ok? E também os nossos atendimentos, né, Viviane? Continuamos atendendo. Continuamos atendendo de segunda a sexta, das 10 às 21 horas, ao sábado das 14 às 18 horas, certo? Liga lá, 3084-3434 e agenda sua consulta. Aí o pessoal que estava perguntando se continuaria todas essas atividades, com certeza estamos atendendo normalmente. Há uma dúvida que tem tido bastante, Viviane, se nós já estamos agendando as limpezas de final de ano. Gente, ainda não, certo? A limpeza de finados é um tipo de limpeza e limpeza de final de ano é outro tipo de limpeza. Ok? Que na limpeza de finados, na realidade, não é uma limpeza, é uma segurança para finados. E a limpeza de final de ano é aquela abertura que você faz para trazer bastante fluidos bons para o ano que vai entrar, que é um ano de Xangô em Ançã, né? Um ano bem forte, né, Viviane? É um ano que a gente tem que estar preparado para as justiças, para as injustiças, para quem não estiver bem preparado com a segurança de Xangô. Depois a gente vai explicando mais sobre a limpeza de final de ano, sobre o ano de 2013, o que podemos esperar, mas isso no decorrer dos dias, no decorrer das semanas. Também já vou avisando que durante este mês e os próximos meses, até dezembro, teremos vários convidados aqui no programa. Terei dias que seremos nós dois, né, Pai Mário? Exatamente. Teremos dias que teremos convidados, babalorixás e alorixás. Também teremos representantes da religião que fazem parte das nossas, como poderia dizer, associações, federações. Associações, federações, grupos e agrupamentos, como se diz, né? E todas as religiões fazem grandes atividades, atividades que ajudam a comunidade. Também vamos divulgar aqui no programa, assim como é um período também de arrecadação já para Natal e Dia das Crianças.
relacionado a Natal, de final de ano, a gente também vai poder divulgar por aqui. O pessoal está perguntando como entrar em contato aqui pelo Face com a Casa de Iansã. Tem o site, mostra o site, né? Mostrando o site pra gente. O site está no ar? vivianediançã.com.br, vivianediançã.com.br. Ali você vai encontrar ali o contato, né? Mostra para mim só para mim poder ter uma atualizada ali. Tem como mostrar? Ali tem justamente, olha ali, ó. Deixe seus recados aqui, ó. Tá vendo? Ali no cantinho direito? Pois é. Ali você vai deixar seu recadinho, você que tem alguma atividade, você que gostaria até de trazer o seu produto, a atividade que for ligada à religião ou não, mas que acham interessante colocar dentro do nosso programa, pode fazer este momento aqui. Exatamente, o nosso programa está de portas abertas, né, Viviane, para a gente trazer toda a nossa cultura afro, certo, para aquelas pessoas que são leigas e aqueles que também entendem a nossa religião, né, mas trazer a cultura afro sem crítica, sem absurdos, ok? O nosso propósito é levar até as pessoas que são simpatizantes da nossa cultura, certo, os nossos conhecimentos, não os nossos fundamentos. Os nossos fundamentos nós fizemos dentro das nossas casas. Até porque aqui a gente procura trazer um programa que também tem comentários, né? Exatamente. Comentários, notícias, atualidades. A gente procura trazer, porque na religião se fala muito sobre religião. Ok. Mas também o religioso, o iniciado, tem uma vida social, uma vida profissional normal. Então, às vezes, os comentários também giram na sociedade. Aqui para os homens, que eu achei bastante interessante, porque falam muito dos professores, né? O professor entrou em greve, onde é que já se viu? Pois é, que fase, consta aqui até no Clique RBS, jogadores do Juventude entram em greve por salários atrasados. Futebol também tem greve de salário. Isso é lamentável, Viviane. Acha que eles não podem entrar em greve? Não o fato deles entrarem em greve. Mas eles não são contratados? Não, aí não é o fato da greve, Viviane. O que eu digo do lamentável é um clube com uma grandeza que tem o Juventude, com uma grandeza que tem o Caxias e outros times do interior, e nós termos uma greve dos profissionais do futebol, que são considerados atletas profissionais por falta de salário. Por quê? Porque não é um incentivo mais com o nosso esporte no Rio Grande do Sul. As empresas não estão querendo vir para cá, né, patrocinar, porque a isenção de impostos aqui são absurdos. E nós temos times pequenos que precisam hoje. O Ipiranguinha, o São José, uma série que eu não quero enumerar para não ficar chato, mas poxa vida, um jogador de futebol, que ele é um profissional, ele entrar em greve porque o clube não está conseguindo pagar, isso é lamentável. Como diz o Paulo Santana, é lamentável. Lamentável. Grande Paulo Santana, nosso amigo e grande comentarista aqui de futebol do Rio Grande do Sul. Vamos falar um pouquinho então da nossa cultura aqui. Dentro do site já começou a entrar os pedidos de orientação. Você pode fazer isso, mas veja bem, dentro do programa a gente faz pincelados que podemos orientar você. Se você realmente precisa ter uma orientação da sua vida, as coisas estão um pouquinho mais complicadas na relação social, profissional aqui, o pessoal com salário atrasado vira uma bola de neve, né? Exatamente. E daí ele não paga a conta, e aquele que forneceu o produto também já não paga o seu próprio fornecedor, e aquele fornecedor que tinha o produtor, e aí vira uma confusão. Aí vira aquela velha bola de neve. Nós já até comentamos isso em outro programa, né, Viviane, do incentivo do patrão com os seus funcionários, né? E a bola de neve acontece por isso. Um não paga e assim sucessivamente, né? E aí as empresas quebram. E a economia entra em crise. Entra em crise. Voltando aqui, o pessoal está perguntando muito sobre como participar do programa. Estou repetindo, entra no site vivianediança.com.br, ali dentro do site você vai conversar conosco e aqui recebo o pedido de orientação. Vou até já começar para você ver como funciona. Se seu caso é realmente para consulta, você vai ligar agora para o 3084-3434, 3084-3434 e vai agendar a consulta. Consultas de segunda a sábado, das 10 às 20 horas, porque às 21 eu estou com algumas obrigações religiosas e você também, né, Pai Mário? Exatamente. Além dos trabalhos estarem se acumulando, a gente tem que dar conta de tudo. Mas no sábado, nós estamos atendendo mais à tarde. Então, no sábado, você tem que ter informação diferenciada, tá bom?
Para que você saiba... O sábado está sendo bem diferenciado mesmo, tá, Viviane? É porque, por exemplo, para esse sábado não tem mais horário. Tem algumas alterações Acho que só tem 2 horários para você, né? Ao menos quando nós saímos de casa. Pois então. eu não tenho plena certeza, só que o sábado está sendo um pouco diferenciado mesmo, pessoal. O acúmulo da semanal está muito grande. Muito grande. Já sabe, tem que marcar com certa antecedência para quem precisa no sábado. Pedido de orientação que entrou pelo site, Pai Mário. Ok. Eu hoje vou me poupar um pouco de ficar em pé, né? Depois de várias obrigações religiosas, eu vou me poupar um pouquinho pela minha coluna. Mas o pessoal aqui está perguntando o seguinte. Pai Mário, tenho uma grande dificuldade em encontrar pessoas positivas na minha vida. Parece que sou uma pessoa esponjinha de gente negativa. Ou me enrolo, ou enrolo os outros. Porque quando são amigos de verdade... parece que se afastam por eu ser uma pessoa pesada. Como posso mudar essa situação? Poxa vida, complicado. Ser esponjinha, né, Viviane? Se enrola, enrola os outros. Vamos lá. É Jussara. Vamos lá, vamos ver. Olha, Viviane, primeira coisa que ela precisa fazer direto... tá? É ter um pouquinho de calma quando ela trata com os outros. Tá? Para Jussara, Xangô te mostrando que tu tem que ter calma. Tu tá uma pessoa muito impulsiva. Por que tu é uma esponjinha e tá absorvendo tudo e tá estragando tudo? Tu é muito impulsiva. Calma. Pensa primeiro, respira, certo? Para depois você fazer alguma coisa. Ok? Você está precisando fazer um bom axé de doçura aí com a Iemanjá e Oxalá. Acalmar um pouquinho teus ânimos. Então a gente já sabe que para acalmar ânimos tem que ser com Oxalá? Não necessariamente, Viviane. Pode ser feita com Oxum, certo? Como a gente diz, com o povo de praia. Ok? Oxum, Iemanjá, Oxalá. Mas também com alguns. Se for acalmar ânimo com Pandá ou com Oxalá moço, não tem calmaria, né? Aí é... Então é necessário ter um conhecimento mais profundo da religião para poder manipular esse tipo de energia. Com certeza. Toda a energia relacionada à nossa religião, tu tem que ter um conhecimento profundo. Porque tu está lidando com energias da pessoa que tu pode tirar a harmonia dessa energia, Viviane. E aí daqui a pouco, em vez de tu ajudar, tu está prejudicando essa pessoa. Então, muito cuidado. Agita mais do que Exatamente, harmoniza. Exatamente. Agita mais do que harmoniza. Esse conhecimento religioso, porque a gente só não joga, né, da orientação, a gente procura sempre, em cada caso, poder explorar um pouco mais para a informação de você. Porque muitas vezes as pessoas já estão um pouco cansadas de dizer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu acho que o entendimento sobre a sua espiritualidade, sobre a religiosidade, é o que faz o diferencial da casa de Iansã. Exatamente. A pessoa não vai lá para jogar e nós vamos dizer, tu tem que fazer isso. Há toda uma explicação. Há toda uma forma de te deixar o mais entendido possível, com um entendimento maior ainda em relação àquilo que você está passando. Certo? Não é simplesmente olhar para ti e te dizer, tu tem tal trabalho e tal trabalho. Até as pessoas às vezes dizem assim, opa, só um pouquinho, mas tu tá me explicando? Sim, eu estou te explicando por quê. Tudo que tem que ser bem claro. Dentro de uma religião, a fé tem que trabalhar junto. Se tu não tem fé, tu não vai ter resultados. E esses resultados que uma casa de religião vai lhe oferecer, tem que ter um entendimento. Você precisa compreender o que está acontecendo. Não é simplesmente te jogarem aos leões e dizer, agora te vira. Não é assim. Tudo tem que ser bem explicado. Assim, né? Não funciona, né, Viviane? Tudo tem que ser muito bem explicado. Eu acho que na vida da gente, tudo aquilo que é bem explicado, como eu digo, é bem compreendido. Né? Entre a compreensão e a explicação, existe uma lacuna que tem que ser quebrada. E esta forma de quebrar é explicando o que se passa, por quê, o que está acontecendo. Claro. É simples, é uma situação simples. Entenda para você poder compreender. Porque são coisas diferentes, não são somente sinônimos, né? Não. Temos coisas que a gente tem afins e não afins. Acho que quem está precisando de um bom pai de santo, até para ver se desenrola mais, ou para criar um pouquinho de juízo, foi Marcos Valério, né? Esse foi mal orientado. Essa situação do Marcos Valério, mensalão, eu acho que ele não estava preocupado. Acho que não era nenhum pai de santo que estava faltando, acho que estava faltando aquilo. Na verdade, vergonha na cara, né? Xangô já vem trazendo, já vem pincelando o ano dele. E o ano do Xangô, hoje ainda estava comentando com uma amiga, certo? Vai ser cruel.
Quando o Xangô vem e ele bota a sua balança... Cruel é um termo que a gente usa Não, assim, a crueldade, Viviane, desculpa, eu estou te cortando, mas não é cortando, só para o entendimento. E estou bem DDA hoje. A crueldade que eu me refiro é com quem está cometendo alguma coisa de errado. Que aqui a gente viu que o julgamento do Marcos Valério, aliás, nosso ministro do STF, está sendo fantástico, um bom representante, né, desse orixá, concluiu que houve mensalão. Aliás, 10 conclusões do julgamento, o G1 da Globo aqui anuncia, né? Mensalão existiu, que era uma coisa que se dizia, aliás, vários deputados diziam que não existiu, foi julgado e sim, existiu, com o nosso dinheiro, né? Uhum. 25 réus são culpados, justiça sendo feita. Dirceu foi o chefe do esquema e olha que gravidade, deputados venderam voto. Vender o voto de um deputado, aliás, um deputado vender seu voto que foi eleito por nós, cidadãos. Sabe que isso é uma questão de cultura, como nós já conversamos, né? Por que o cidadão não está cobrando esses deputados? E agora foi revelado que esses representantes nossos, que estão lá por 4 anos, venderam, por dinheiro, óbvio, né? Status e posições, as suas ideologias. O que tu pensa em relação a isso? Eu acredito que isso deve ser muito bem analisado pelo público, aqui o pessoal que está nos assistindo. Quando se sabe, eu sou a favor da ficha limpa, né? Total. Da transparência. Aquele que a gente coloca como seu representante em qualquer situação, na política, no estudo, né? O advogado que vai te representar, ou até quando a gente vai colocar um menor sendo representado, tem que ser muito bem escolhido, muito bem avaliado por você. No caso aqui desses deputados, nós votamos e acreditamos no que eles iriam fazer para regularizar o nosso Brasil, colocar a nossa opinião. E eles venderam a nossa confiança. A nossa cultura, quando eu me refiro na questão da cultura, Viviane, que a gente tem uma cultura ainda um pouco errônea em relação às nossas eleições, o que tu está falando bate em cima de um fato. Tu sendo cidadão, tu pode vir a cobrar isso. Sim. Certo? E tu entrando com uma representação em qualquer ministério público, tu pode pedir uma avaliação sobre aquele ministério, o que aquele deputado, ou aquele vereador, ou aquele senador está fazendo. Tu é cidadão, mas tu também pode bater no gabinete e perguntar o que ele está fazendo, ok? Um detalhe que a gente lembra sempre, em épocas de eleição. Político só te procura em época de eleição. O eleitor só procura o político em época de eleição. Também tem a contrapartida. Compreendeu? Isso é uma coisa que nós procura temos... saber depois que o estrago foi feito. Exato. Tem muitos deputados muito bons, tem muitos vereadores muito sérios, são pessoas seríssimas, pessoas que estão muitos anos aí, senadores e todos tantos. E tem também aqueles que têm o seu gabinete aberto. O que é o seu gabinete aberto? Que vai escutar o cidadão. É isso que eu refiro. Então, quando tu for votar, aí tu vem esta cobrança por venda de votos, certo? Por mensalão. O que nós pensamos? Poxa vida, até o pensamento. Justiça está sendo feita pelo STF, mas a justiça tem que começar lá na urna. Lá na urna. Lá na urna. A ficha limpa é o mais correto, Viviane. Mas existe uma coisa que desde o Senado, no tempo da Roma Antiga, existe, certo? Que é aqueles que são corruptos. Infelizmente, o poder traz a corrupção. Já tem aquela frase, né? Até tu, Brutus. Até tu, Brutus, exatamente. E a pena de Marcos Valério, no mensalão, já soma 11 anos, mas tem mais. Aliás, parabéns, né, ao STF, que está tendo essa transparência e essa coragem de estar mostrando ao público, ao eleitor, a veracidade da justiça. O que combina com o nosso assunto. Assim, mas por que a Viviane está falando em mensalão? Isso não faz diferença para mim. Faz sim, é o teu dinheiro. São teus impostos. É aquilo que às vezes tu paga um imposto de água e luz que falta na tua mesa. Porque tu tem que pagar água e luz. Para a concessionária. Mas igual, ninguém vai lá e compra tua alface, teu tomate, tua fruta, né? Exatamente. E aí?
falta na boca do teu filho. Agora, tudo que tu colocou também, dessa forma que tu colocou das pessoas prestarem muita atenção na hora de votar, elas têm que prestarem muita atenção também na hora de procurar um pai de santo, uma mãe de santo. Porque é um profissional que ele vai ser um advogado de você em relação aos orixás. Um representante, né? Um representante. Ele vai ser um representante público em relação aos orixás. Então, na hora de procurar, também procure bem, faça uma boa pesquisa para ver se é isso mesmo que você quer. Conheça, né, o objetivo. Conheça, faça como se fala, faça uma vasculha na vida dele para ver o que ele é, o que ele representa, o que ele foi. Agora, voltando, nós também temos aqui a nossa página para vocês conhecerem. Vou levantar um pouquinho para os meninos colocarem o assunto que eu trouxe hoje também para vocês. Nós temos a nossa página no Face. Aliás, é página, né? Exato. Então, você pode até entrar pelo meu Face, né, que é Viviane Dinsa. Volto lembrando que eu não tenho Face particular. Como sou uma pessoa pública, só tenho Faces públicos, né? Então, nenhum assunto meu é particular nos Faces. Face Viviane Dinsa. Aí vai lá, tem a página, Viviane Dinsa. Logo, logo, meu Face será extinto e só teremos a página. Viviane Dinsa. Você entra lá e eu sempre, todas as notícias e assuntos que eu trago aqui no programa, tem na página Vivina TV ou Viviane Dinsa, tá bom? E eu gostei muito dos comentários também que eu recebi. Você pode comentar o que entra na página, você pode comentar os assuntos que a gente traz. Então, você já sabe que ali você vai ter uma segunda oportunidade de... Esse comentário que tu fizemos aqui, você pode comentar na página. Você vai estar participando do programa junto com 5.000 pessoas que são meus amigos Face. Sabe que na realidade é mais de 5.000, né, Viviane? Porque são os amigos... Eu tenho 900 e poucos querendo ser e o teu Face, ele é aberto, ele é público aberto. Ele é público. Então, qualquer um pode acessar o teu Face e olhar os comentários. Então, assim, ali eu até peço desculpas aos meus amigos que eu ainda não coloquei no meu Face, mas curta a página. Curtiu? Basta curtir, você já está lá dentro do programa. Você curte ali, que diretamente você vai estar participando aqui do programa. E volto a dizer, como o nosso programa é um programa aberto aos amigos, principalmente aberto a vocês que estão nos assistindo agora, essa discussão são para todos vocês, tá bom? Aqueles que não são, aqueles que estão entrando. Exatamente. E a todos aqueles que já estão nos acompanhando. Enquanto você vai lá procurando no computador, eu também vou dar um número para você agendar a consulta, tá bom? Vai vir um pequeno intervalo que aqui a TV Urbana está nos chamando, mas veja bem, telefone para você agendar consulta esta semana com toda a seriedade, porque vemos o feriado de finados, a religião realmente se recolhe no período de finados, depois nós vamos entrar mais nesses assuntos, e aí você tem que agendar a consulta. 3084-3434, nossa central está assim, ó, redondinha, 3084-3434. Enquanto você liga, TV Urbana nos chama. Aí, depois dos recadinhos da TV Urbana, vou dando aquele recadinho que você já sabe. Casa de Iansã fica na Rua Gávea 113. Rua Gávea 113, em Ipanema. Tem a foto aí para você conferir a nossa casa. Aliás, peço desculpas às pessoas que estão lá frequentando a casa, pois estamos em reforma, né? Então, aquela reforma sempre faz aquela poeira, faz meio que uma confusãozinha, mas é para melhoras na casa. Uma casa muito antiga, né? Exatamente, uma casa de uma construção muito antiga. Não estava adaptada à ecologia, então nós estamos realmente adaptando ela. Vocês sabem que eu sempre me preocupei com a parte de ecologia, né? De sustentabilidade e também de acessibilidade. Então, estou adaptando aos meus conceitos que sempre fizeram parte da minha história. Agora, vou lembrando você, consulta 3084-3434, você agenda e participa. Tem alguns comentários, logo eu vou... Aliás, vou trazer já dos comentários? Não, vamos dar uma jogadinha primeiro. Quer jogar primeiro? Você já tem pedido de orientação aí? Tem pedidos de orientação aqui. Então vamos primeiro ao pedido de orientação. É pra mim aqui. Eu não posso mexer muito, gente. Fica de em pé, não senta, porque depois você vai querer comentar. Esse aqui é pra mim. Agora você já sentou. Agora sentei, agora tem que esperar um pouquinho. Tudo bem. Doutor Quintanilha, me salve. A coração quebrado. Ai, que horror, tá quebrado. Pois então. Pai Mário, gostaria de jogar búzio com o senhor. Meu nome é tal e o dele é tal.
Gostaria de saber se é possível ainda, se é possível e se ainda existe reconciliação, pois ele é o amor de minha vida. Obrigado, Pai Mário, beijos a Vivi. Então vamos lá. A você também, amiga. Então vamos lá. Ela quer saber se ele retorna, Vivi. Boas notícias, minha amiga, sim, ele retorna. Certo? Mas vai ter que segurar o pezinho dele um pouquinho, tá? Que ele está muito solto. Retornar, ele vem sim, mas ele está muito solto. Então, só que eu te pediria assim para a gente ter uma consulta um pouquinho mais longa, se tu pudesse ligar para a gente marcar, porque tem algumas coisas de Exu aí no meio, certo? E está complicando você. Então, se possível, vamos lá dar uma jogadinha mais profunda. Gostaria que tu explicasse um pouco mais, falaste se tem umas coisinhas de Exu complicando ele. Tem algumas coisas de Exu complicando ele. O que que é? Eu não vou dizer o problema desta pessoa, sim, certo? Porque envolve vidas, né? Mas fora essa pessoa, quando você tem esse termo, tem umas coisas de Exu que estão atrapalhando os teus caminhos. Exato. Vamos tentar traduzir isso numa explicação para o leigo. Certo, uma tradução para o leigo. E genérica, né, gente? Vamos ao genérico. Vamos assim, ó. Vamos começar da seguinte forma. Para todos sabem que eu sou um admirador da nossa religião, tanto afro quanto a nossa religião, que a gente chama afro-brasileira, e a nossa brasileira também, que refere muito ao Exu e ao caboclo, certo? Algumas entidades mal doutrinadas, elas trabalham de formas errôneas, certo? O Exu, ele é uma entidade que ele busca, e ele está em busca de luz. É como uma criança. A criança, ela vai fazer aquilo que tu ensinar para ela. Nesta situação e outras situações, quando o Exu está atrapalhando, o Exu está sendo pago para fazer algo para atrapalhar, não para ajudar, certo? Então aí vem o atrapalhação, o Exu nos seus caminhos trazendo toda a atrapalhação, ou a pombagira afastando o seu marido ou a sua esposa. Gente, qualquer religião, não interessa ela qual for, existem pessoas de boa índole e outras não. Da mesma forma, dentro e junto com as entidades. Pessoas que trabalham sério vão usar a nossa religião para a seriedade. Claro. E outras não. Certo? Então, isso que é uma situação que tem que deixar bem as claras. Semana que vem, pós-finados e um pouquinho antes do finados, eu vou falar um pouco sobre Exu. Certo? Mostrar o que são os guardiões da noite, são os guardiões das nossas vidas, são os guardiões dos nossos caminhos, mas de uma forma mais franca e mais aberta, tirando essa mistificação de que Exu é coisa do mal. Ok? Existem pessoas do bem e pessoas do mal, e da mesma forma se trata dentro da religião, com pessoas que lidam com essas energias. Certo? É importante saber que acho que toda pessoa tem dentro de si o lado bom e o lado mal. Né? Exatamente. Bons pensamentos e maus pensamentos. Tanto para o outro quanto para si mesmo. Ninguém consegue ter 100% de pensamento positivo. O importante é valorar, saber. Dizem que existe, todo mundo tem o lobo dentro de si, né? O lobo... Em pele de cordeiro. Em pele de cordeiro. Tem que saber qual que vence, né? O anjo ou o demônio. Quer dizer, aliás, o lobo e o cão. O lobo e o cordeiro. O lobo e o cordeiro. E aí qual vence? É como eu digo. Aquele que você alimenta. É, né? O anjinho do ombro esquerdo e o anjinho do ombro direito. Qual que tu vai alimentar, qual que tu vai escutar, qual que tu vai cuidar. Aquele que diz que nunca teve um pensamento negativo, que nunca teve um pensamento do mal, isso não é ser humano. Com certeza está mentindo, não é ser humano. Né? Não é ser humano. Então, assim, gente, é bem legal a gente trazer isso aqui como exemplo para vocês. E eu gostei realmente muito dessa história. Vocês entenderem que todo mundo pode, no momento até, existe eu sempre posto ali para vocês, no Menestrel, né, de Shakespeare, que um dia alguém vai te magoar, mesmo que seja teu amigo. Porque todo mundo tem esse lobo e cordeiro. E eu achei muito interessante que essa pergunta também dizia, o lobo e o cordeiro, qual que vence? O que você alimentar. Quer dizer, se você alimentar o lobo, ele vencerá. Se você alimentar o cordeiro, ele vencerá. Então, essa decisão, muitas vezes, que ficam falando, o Exu é bom, o Exu é mau, depende da sua tradução, da sua vontade de vencer, ou até mesmo de como você alimenta. Maus pensamentos atraem maus energias. Bons pensamentos atraem boas energias. Você pode jogar uma carta para nós? Claro. Então vamos lá. Viviane. Faça a pergunta. Em razão de não haver feito todos os exames para engravidar, ainda assim não consigo, ou melhor, ela colocou de uma forma aqui trocada, desculpa, mas eu vou ler da forma que ela colocou, certo?
ou melhor, vou ajeitar a mensagem dela. Em razão de ter feito todos os exames para engravidar, Sim. ainda assim não consigo. Nada consta nos exames, bem como o meu esposo. Por que não engravido? Tu vê que a questão de gravidez, como cai pra mim, né? Como cai pra mim? O que eu vejo aqui, aliás, nem é em relação ao Oxum, que abriu em relação à âncora, à estrutura dela. Ela tem todas as condições realmente da gravidez, ela tem condições, ela diz que físicas não aparece nada. Não aparece né? nada. Mas sim estruturais. Então, o que ela deveria fazer, olha, mais uma vez, é um equilíbrio entre o que ela pensa e a energia que ela tem, tá bom? Porque ela pensa muito, eu quero engravidar, mas quando chega na hora de se pensar na gravidez, o que acontece? Ela se recolhe, ela fica tensionada. E em volta dela, nada de energia positiva. Como nós falávamos do lobo e do cordeiro, né? Então, o que acontece? Você tem que procurar alegrar mais sua vida, positivar mais sua vida. E principalmente os seus pensamentos. Porque tu tem medo de como vai criar, ela e o marido, viu? Os dois. Como vai criar a criança, como vai sustentar a criança, como vai manter a criança. Quer dizer, tu já está até nos 40 anos da criança. A criança nem foi fecundada. Então você acaba afastando aquela energia positiva, inclusive deixando esse espírito lindo que está para vir, inseguro da possibilidade de vir a esse mundo. Eu te aconselho a equilibrar mais a tua força e principalmente a ter mais tranquilidade no teu pensamento. Se tu fizer um axé, uma bandeja, uma simpatia, nem seria bem isso, uma oferenda. A Iemanjá e Oxalá, tem certeza que tu poderá clarear um pouco mais. Sabe que tem alguns axés que ela pode fazer também, Viviane, de fertilização, certo? Com o Yansan e com o Oxum também, para se tornar mais fértil, se tornar mais, tanto da parte dela quanto da parte do esposo dela, a fertilidade e a fecundação ser mais efetiva. Isso seria uma maneira de trazer, são dois tipos de axés. Exato. Para definir qual o melhor para ela, sempre, por isso que a gente fala da consulta, sempre através da consulta. Porque o que é bom para mim não significa que para a vizinha é o mesmo. Com certeza. A consulta do jogo de búzios ou do jogo de cartas, mas nesse assunto de gravidez, de religiosidade, de saúde, né, o ideal é o búzio. Por quê? Porque são assuntos mais relacionados a fundamentos da religiosidade, da espiritualidade da pessoa. Então você vai ter que saber qual seu DNA espiritual, para que você tenha a certeza de que vai conseguir o resultado objetivo. Veja bem, não é que a carta não mostra, mostra sim, né? Há 20 anos eu tenho sucesso com as cartas. E tudo que eu tenho, graças a Deus, amanhã é o trabalho que eu realizo 90% com as cartas. Mas vou dizer para vocês que dentro dessa história não existe receita igual para todo mundo. Cada um tem seu karma, cada um tem sua missão, cada um tem a pedrinha da sua vida, cada um tem a página do seu livro para ser escrita. Então, aqui eu orientei de uma forma esta amiga. Pai Mário já deu uma outra solução que poderia ser caso fosse uma situação de outra pessoa. Quem vai definir? A consulta. E aí a consulta está aí o número para você agendar. 3084-3434. 3084-3434. Aqui nós já estávamos falando de saúde em relação à gravidez, né, a fecundação, mas isso serve também para o amor, para dinheiro, para a saúde em outras áreas, não é isso? Exatamente. Por isso que as pessoas perguntam, mas se tem simpatia no site, tem simpatia nos livrinhos, tem simpatia na revista, tem horóscopo, para que eu vou ter um religioso me representando, já que falávamos antes de representação? Porque o conhecimento é nosso e o poder é dos orixás. Não é isso? Disse tudo, Viviane. Está inspirada hoje, né? É, mais ou menos, a minha coluna está chamando atenção. Até porque participei de obrigações religiosas por muito tempo, então realmente forcei a postura. Já sei que tem que trabalhar a postura, doutora Quitania, já sei. Com o advento da modernidade, eu não assisto novela, mas o Face está bombando essa semana com a nova novela da Globo. E bombando com a discussão, claro, né? Só podia ser ele. Do Jorge, né?
São Jorge. A imagem, Dé, mostra para mim. O Guri põe para mim poder acompanhar o que está aparecendo no vídeo de vocês. Pois aqui eu tenho, São Jorge abençoe seus caminhos. Muito axé, salve o santo guerreiro. A nova novela da Globo vem Salve Jorge. É o nome da nova novela. Bom, foi surgir essa novela, que eu acho que a polêmica é mais sobre o nome da novela e a representação que isso traz dentro da fé das pessoas do que propriamente o conteúdo da novela. Pois é, né, Viviane? Engraçado tudo isso. Para mim está sendo meio que uma novidade, né? E eu acho que a nossa cultura é uma cultura que ela está tão presente, tão marcante. Nossa cultura africana, ela está marcante. A nossa cultura negra está marcante. A nossa fé, tanto nos nossos guias de Umbanda e de Orixá, quanto nos nossos santos. Os santos que eu estou me referindo da Igreja Católica. Poxa vida, São Jorge, quem é São Jorge? Aliás, padroeiro do Rio de Janeiro, né? Exatamente. É padroeiro do Rio de Janeiro? Acho que não. Ele é... São Cristóvão é padroeiro do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Certo? São Jorge. 23 de abril a festa é grande. Eu não estou bem recordando, não estou recordando muito bem não, Viviane. Eu não vou discutir contigo. Olha não. que de Jorge de Ogum eu vou dar uma olhada, vou dar uma olhada aqui. Então, assim, ó, ele é um santo, tanto no católico, quanto na nossa Umbanda, quanto na nossa nação, no nosso batuque. E as pessoas que construíram o nosso país foram pessoas religiosas. Por que tu não pode falar sobre uma crença brasileira? Católica também, né? Católica. Portuguesa, que nos move, a nossa fé nos move a Jorge, nos move a São Jorge. Tantas orações foram feitas por um santo guerreiro, um santo que matou o dragão, um santo que eu lembro do tempo do sítio do Pica-Pau Amarelo, que a tia Anastácia... Um soldado romano. A tia Anastácia olhava para a lua e via a imagem de São Jorge. Se tu olhar para a lua, tu vai ver a imagem de São Jorge matando o dragão. Lua de São Jorge. Lua de São Jorge, a lua cheia. Por quê? Por que tem que haver uma recriminação? Por que tem que haver uma briga? Vamos nos respeitar. A nossa cultura. Vamos respeitar a cultura do teu vizinho. Respeita todos, por favor. É uma cultura que são povos que geraram esse país maravilhoso que nós somos. Nós somos um país multirracial. Nós temos várias raças dentro do nosso país. Por que não podem se respeitar entre si? Por que essa cultura... É intolerância, né? Por que essa intolerância? Tu falou bem. E tá bombando, e virou uma questão de cordeiro e lobo, né? Porque está sendo uma discussão muito ferrenha, né? Entre um e outro, porque salve São Jorge, que é a Igreja Católica. Mas veja bem, o São Jorge... Inclusive, em pesquisas que eu fiz, existe uma igreja de São Jorge que ela foi cunhada dentro da montanha. Uma das igrejas mais antigas da Igreja Católica. Na Europa, claro, né, gente? Não aqui. Então, já tem essa fé do cristianismo que veio para o Brasil. Aqui fundamentada, e aqui realmente a gente vê a imagem do cavaleiro matando seu dragão, a Igreja São Jorge ali do Partenon, que muitos religiosos afro-brasileiros fazem obrigação, né, de visitar uma igreja, vão a São Jorge. Minha avó era devota de São Jorge. Todo mundo que passa por lá, na maioria das igrejas as pessoas passam, nem dão muita bola, mas passou na Igreja São Jorge, faz o sinal da cruz. É a Igreja São Jorge, a Nossa Senhora Navegantes, né? Ali são marcos históricos. Do Rosário também. Aliás, é um marco histórico. Então, ali grande fé depositada, e aí de repente, por ser o nome de uma novela, vira uma confusão, porque normalmente é aceito como na Igreja Católica. Como São Jorge está relacionado em todas as religiões, católica, umbandista, nação, ou batuqueiro, como você usar melhor, foi simplesmente discutida de uma forma que é radicalmente criticada por algumas religiões. Veja bem. Será que é crítica? Deixa eu te colocar algumas bem degenerativas. Será que esta crítica, eu quero só para te acompanhar o teu raciocínio e tu continuar no teu próprio raciocínio, não é também porque Jorge era templário? Ele era um cavaleiro templário. Será que esta crítica toda não vem em cima disso? Veja bem, não é?
cortei um pouco do teu raciocínio, mas eu gostaria que tu continuasse... Que tu completasse com a relação do Cavaleiro Templário. Porque o Cavaleiro Templário, por muito tempo, ele foi considerado um católico fiel. Sim. Certo? Até... Cavaleiro de Deus. Cavaleiro de Deus, até ele ser excomungado. Por questões políticas. Por questões políticas. Estamos contando história aqui, gente. Olha que chique. Então, o que acontece? Esta forma de Jorge está vendo toda essa discriminação, que está havendo uma discriminação cultural. Pode haver uma energia já de voltar à discussão da intolerância religiosa? Será que o universo conspira tão fortemente que, através de uma novela, né, com o nome de Salve Jorge, volta-se a discutir os princípios religiosos, onde a intolerância religiosa ainda aparece nos lares, nas casas, na sociedade brasileira? Vamos pro intervalo. O poder de São Jorge, né? Vamos para o intervalo comercial rapidinho, continuamos nesse mesmo assunto? Daqui a pouquinho, então, fica pensando aí em casa, participa do Face. Vamos conversar um pouco mais sobre isso. Já volto. TV Urbano nos chama. Pois é, estamos voltando então, depois de todos esses comerciais aqui da TV Urbana, você tem aí a informação também da Casa de Iansã. Casa de Iansã fica na Rua Gávea 113, em Ipanema. Tá aí, para você mostra a foto, Dé. A Casa de Iansã, que fica em Ipanema, Rua Gávea 113. Fiz invertido agora a ordem do endereço, né? E o telefone para agendar consultas é 384-3434, 384-3434. Nós vamos voltar à discussão da intolerância religiosa, mas antes disso vamos falar um pouquinho sobre também a intolerância das pessoas, né? Que a gente vê muito ainda dentro dos lares. Por exemplo, eu recebi aqui um pedido de orientação, Pai Mário, que eu vou passar a você, para que você possa ter, aliás, nos dar orientação a essa amiga através do jogo de búzios, tá? Eu tenho aqui a pergunta dela, a seguinte pergunta. Pai Mário, estou muito angustiada com a minha nova família. Casei e, no entanto, por eu ser de descendência afro, a família dele, que é de descendência alemã, não me aceita. É intolerância entre raças. Inclusive, quando existe reuniões de família, eles pedem que eu não o acompanhe. Está chegando o Natal, está chegando o Ano Novo, e as festas de família acontecem. Fico muito triste e deprimida por não poder participar das atividades familiares. Eu não tenho nenhum problema de participar. No entanto, eles já avisaram que se for para eu acompanhá-lo, seria melhor que ele não fosse até a casa deles. Será que um dia serei aceita por esta família? Ela é casada ou ela é namorada? Ela casou. Minha amiga, vamos começar por um ponto. Ele é alemão, descendência alemã, okay. Ela afrodescendente, okay. Uma negra. Ok. Vamos começar por um ponto. Tu tem a tua família. Sabe quem é a tua família? Teu esposo. E se tu tiver filhos, teus filhos. Aonde tu não é bem aceita, tu tem que marcar a tua presença e simplesmente isso. Se a família dele não está te aceitando, fazer o quê? Tu é casada com ele é casado contigo. Tu não é casado com a família dele. Então a aceitação da família dele não interessa, interessa que ele te aceite. Certo? Se ele te ama, se ele é uma pessoa que ele te ama, ele vai te acompanhar. Mas vamos dar uma olhada. Vamos lá. A intolerância é muito grande, minha amiga. A intolerância é muito grande. Tanto Bará, Iansã e Ogum, há uma revolta em cima disso, e eles te pedem para te afastar, para te não te machucar, para te não estragar a tua união. Te afastar de que forma? Faça a tua vida com o teu esposo, certo? Respeite ele, respeite a família dele, que eu tenho certeza que ele respeita a tua família,
certo? A união de vocês não interessa credo, não interessa cor, é uma união muito bonita, existe um amor muito grande entre vocês, só que vocês são uma família. A tua família começou a partir do momento que tu casou com ele. Tua família é o teu esposo e os teus filhos. O resto faz parte de um contexto da vida de vocês. Tu não vai proibir ele, nem ele vai te proibir de nada. Mas se não está te agradando, se estão te agredindo, isso vai fazer criar um conflito entre vocês dois no casamento. Porque tu vai começar a te sentir mal, com o tempo tu vai começar a te queixar, e as queixas vão aumentando, e essas queixas vão levar vocês a uma separação. De duas pessoas que se amam. De duas pessoas que se amam inteiramente. Na verdade é enfrentar, né? É enfrentar. É enfrentar, mas não se recolher. Mas o enfrentamento em relação a isso, Viviane, é de uma forma clara. Vocês não me aceitam, não faço muita questão. Quem tem que me aceitar é o teu filho. É o companheiro que ela escolheu. Companheiro. Que ele mesmo, no momento que casou, né, aceitou, não tem problema nenhum de Exatamente. preconceito. Se aqueles vivem no passado... Isso é um fato, Viviane. Isso é um fato, certo? Que, na realidade, quando tu casa, tu não casa com uma família, tu casa com uma pessoa. E aí você constrói essa família. Exatamente. Eu tenho uma segunda imagem, que eu também, voltando ao nosso assunto de intolerância religiosa. Nosso assunto nós vamos terminar hoje no final. Vamos sim. Aliás, esse é um assunto que não se esgota, né? Dé, por gentileza. Sim, não adianta que eu não consigo, não adianta. Acate com respeito todas as religiões. Cada homem tem o direito de escolher o caminho que prefere. Respeite a liberdade de crença dos outros, tanto quanto aprecia que respeitem a sua. Não discuta nem procure tirar ninguém do caminho em que se acha, a não ser que seja procurado para isso. Respeite para ser respeitado. Do livro Minutos de Sabedoria. Cada um tem seu caminho, não é isso? Cada um tem seu caminho. Isso Cada é um fato. escolhe o seu caminho. De fato, certo? Tu não é obrigado a fazer nada. Tu escolhe por livre, espontânea vontade. Você escolheu o seu caminho. Escolhi. Apesar de ter nascido no nosso culto, eu escolhi o meu caminho, porque eu tive a opção de, depois de uma determinada idade, certo? Onde eu tive discernimento do que era certo e do que era errado, foi me feita a pergunta se eu gostaria de seguir o culto africano, e eu disse que sim. As pessoas que resolvem entrar para sua casa, ser seu filho de santo, escolheram um caminho junto a você. Junto a mim. Como eu disse até hoje para uma amiga, para uma futura filha, eu disse para ela, nós vamos entrar num namoro. E este namoro tem que chegar até um ponto do casamento. Se não chegar até um ponto do casamento, sigam cada um seus caminhos felizes e contentes. Então, todos têm o livre-arbítrio disso. Então, cada um sabe a sua religião. Não adianta discutir o seu fundamento religioso com de outra religião, porque cada um tem o direito de escolher a sua religião, seguir a sua fé e, principalmente, acreditar e praticar o seu culto de uma forma tranquila, dentro, é claro, das liberdades. Isso também é previsto legalmente na Constituição, mas é previsto principalmente entre o ser humano, tá bom? O programa hoje já vem polêmico, né, gente? Mas participe. Entre no site viviandeançã.com.br, curta a página Vivi na TV, né? Exatamente. Todas as discussões eu já estou lá, eu estou aqui no Face já blogando com você e mais. Você que está em dúvida, que tem dificuldades, dificuldade no casamento, que a aceitação de repente está difícil. Vamos se fortalecer? Agenda consulta. 384-3434. Dia de atendimento? Segunda a sexta, das 10 às 21 horas. Sábados, das 14 horas às 18 horas. E lembrando também, ainda tem as seguranças de finados, que ela vai até terça-feira da semana que vem. Até terça-feira. Até terça-feira da semana que vem. Tá pertinho. 28 é domingo, 29 segunda, terça, 30, que é o último dia daí. A gente que ainda tem vaga. A vaga é bom, né? Vaga, vai encostando ali. 3084-3434. Você então já sabe o nosso telefone. Beijinho e até amanhã às 16 horas. Até amanhã.